Um homem apenas, que mudou a história de muitas famílias, mas principalmente a história da família da Raquel Genofre. Carlos Eduardo dos Santos. É um homem que hoje tem um rosto conhecido no Brasil inteiro. Quem é ele? É este homem. Nessa foto, ele tinha 72 para 2016, 44 anos de idade. Ele é o principal suspeito de ter matado a Raquel Genofre. Quem é que não se lembra dessa história? Da garotinha de 9 anos de idade, que em 2008 teve o corpo encontrado dentro de uma mala na rodoferroviária aqui de Curitiba. A imagem que todo mundo tem dela, das fotos, é uma menina brincalhona, sorrindo, mandando recados para a mamãe dizendo: mamãe, eu te amo. Só que um dia ela encontrou o Carlos Eduardo no meio do caminho. Ele abusou, ele torturou e matou Raquel Genofre. A polícia não tem dúvidas. O DNA dele foi encontrado e é compatível com o que estava no corpo da menina. Mas quem de fato é Carlos Eduardo dos Santos? Quem é esse homem que foi capaz de uma crueldade desse tamanho? O Balanço Geral viajou mais de 400 quilômetros para descobrir. A nossa equipe encontrou, sabe o quê? Um rastro de outros crimes. Ricardo Vilches, Diogo Cordeiro, William Bittar na produção. Você vê a partir de agora, passamos por 4 cidades. Este é Carlos Eduardo dos Santos. Balança. O Balanço Geral hoje tem uma missão diferente. Eu e o repórter cinematográfico Diogo Cordeiro, com a produção do William Bittar, nós estamos nos preparando para ir para o estado de São Paulo. Nosso objetivo, a partir da saída aqui de Curitiba, é traçar um perfil do homem que foi personagem, que foi a notícia mais importante da semana passada. A combinação do perfil genético de Raquel Genofre com as do preso de Sorocaba foi determinante na identificação do autor do crime brutal, que há quase 11 anos espera por solução. Carlos Eduardo começou uma vida de crimes em 1985. Vestígios de sêmen do homem foram encontrados no corpo de Raquel Genofre na época do crime. Então nosso convite é esse. A partir de agora, nós sairemos daqui de Curitiba rumo ao estado de São Paulo. Nossa intenção agora é justamente mostrar quem é Carlos Eduardo, onde ele vivia e os primeiros crimes cometidos por ele. Tá vendo só? Tá escuro aqui em Curitiba. Estamos saindo cedinho daqui. Nós vamos para o estado de São Paulo e a gente faz esse convite para você acompanhar essa nossa viagem. O sol aparece quando já estamos na BR-116, rumo à Baixada Santista. Um destino certeiro para esta reportagem. O homem da foto, hoje com 47 anos, praticou os primeiros crimes no litoral paulista. Uma linha do tempo elaborado pelas polícias do Paraná e de São Paulo mostra que o então adolescente já respondia a 4 inquéritos. Em 1988, ainda com apenas 16 anos, ele já barbarizava, praticando crimes sexuais. 7 de julho, roubo e estupro cometido em São Vicente. 18 de julho, furto e o segundo estupro, cometido também em São Vicente. 22 de julho, o segundo roubo em São Vicente. No mesmo mês, estelionato em Santos. Aqui no município de São Vicente, nós viemos parar até no Parque São Vicente. Nesse distrito aqui, nós chegamos até uma vila chamada Vila de Fátima. Nossa tarefa aqui é saber exatamente onde ele morava e se ele tem família e amigos nessa região. A casa onde viveu com a mãe lá nos fundos, hoje está para alugar. Na vizinhança, procuramos os moradores mais antigos. Alguém que reconhecesse pelo nome ou pela foto mais atual e mais famosa. Carlos Eduardo é o nome dele? É, né? Eu nunca vi ele por aqui, não. Nunca viu ele? Não. Não conheço, não. Não conheço. Nunca viram ele? Não, aqui não, no bairro? Aqui no bairro, não. Eu moro aqui há 39 anos. Nunca vi. O morador que não deixou lembranças onde foi criado, perdeu outras referências. Na Avenida Beira-Mar de Santos,
deveria ter um comércio, o local do primeiro emprego. Mas por aqui, o número informado e catalogado na polícia não existe mais. Deu lugar para algum prédio com vista para o mar. Um homem sem histórias, que não deixou lembranças, não para suas vítimas. Uma delas também foi violentada quando era criança. Tinha 9 anos, a mesma idade de Raquel Genofre. Só que essa menina sobreviveu e hoje é uma mulher, mãe de família, dona de casa. Encontramos com ela por essas andanças, pelas estradas do interior paulista. E encontramos com ela na cidade onde tudo aconteceu, aqui em Campinas. Se eu te mostrar uma foto dele hoje, você lembraria dele? Sim. Tem uma foto dele aqui que foi entregue da polícia na época pra gente. Vou mostrar pra você, pode ser? Posso mostrar? Pode. Então vou mostrar ele aqui. Esse mesmo. Reconheço. Igualzinho. Não esqueço. A entrevista completa você irá ver ainda hoje, aqui no Balanço Geral. Sábado, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Sabadão a gente decidiu ir para o litoral paulista. Aliás, todo o interior paulista, a partir do litoral. 4 cidades no total, né? Para saber exatamente como é que era, quem era esse cara aqui, né? A gente queria entender mais ou menos os antecedentes criminais, porque assim, as pessoas têm que entender, você estava perguntando, né? Quais os crimes que ele responde? Isso. E aí vem aquela dúvida, né, gente? Falou, gente, esse cara aqui, ele começou a cometer crime em 1988. Ainda menor de idade. Então, em 1988, a gente não tinha internet. Você tem que se atentar para isso. 1988, a polícia trabalhava com base no papel sulfite e carbono. E era máquina de escrever ainda. Você vai numa delegacia hoje e perguntou, doutor, deixa eu ver o que o cara fez lá em 88. O delegado vai pegar um gavetão assim, ó, vai puxar e vai ver a ficha, se tiver. Se tiver o gavetão. Se tiver aquele papel lá, aquele envelopinho para puxar. Se não, não tem como. Agora, ô Vilches, você falou, e nós já mostramos uma primeira parte dessa grande reportagem que você fez. Aliás, um belíssimo trabalho de toda a nossa equipe. Mas agora vem o momento de conversar com uma das vítimas. Uma mulher que tinha a mesma idade da Raquel Genofre, 9 anos, lá em 2002. As vítimas preferidas dele sempre eram crianças? Então, Riva, essa mulher, ela foi uma mulher foi surpreendente, assim, a reação dela. Porque entendam, né, o pessoal de em casa para entender. A gente não saiu daqui de Curitiba, ligou para ela e falou, oi, fulana, tudo bem? Tamo indo, né? Tamo indo aí para fazer uma entrevista contigo. Não, você tem que ir lá, achar a pessoa, conversar com ela, ver a disposição dela em querer conversar e dar entrevista, porque isso é um trauma. Claro, tô louco. E se na hora de você chegar e falar assim, olha, eu sou aqui da televisão, quero falar contigo para você relembrar uma coisa de quando você era criança. Como é que vai ser a reação dela? Atrás. Vai chorar? Vai pegar uma pedra e tacar na equipe de reportagem? Então a gente não sabia nada disso. Quando nós chegamos na casa dela, Riva, ela não estava lá, mas atendeu a irmã dela, 1 ano mais nova. Aí essa irmã, qual foi a reação dela? Como é que vocês ficaram sabendo disso? Aí eu falei, não, é que a gente é de Curitiba, e eu comecei a falar para ela, que a gente tá aqui. É o caso da menina da mala? Na hora ver essa história. Vamos ver? Aí nós saímos de lá, fomos achar uma menina e fizemos uma entrevista com ela. Presta atenção no que essa mulher hoje, com 26 anos de idade, tem a dizer. Ela dá detalhes de como agia Carlos Eduardo dos Santos. Põe no ar. O homem da foto, em 2002, já estava com 30 anos. Nesse ano, segundo as polícias do Paraná e de São Paulo, Carlos Eduardo voltou a praticar mais 2 estupros. A vítima, hoje com 26 anos, na época tinha a idade de Raquel Genofre. A menina de Curitiba, possivelmente raptada na porta da escola onde estudava, estava com 9 anos. Teve o cabelinho cortado pelo agressor para parecer um menino. Foi abusada sexualmente como um menino. Foi morta esganada e deixada dentro de uma mala encontrada na rodoferroviária em 2008. 6 anos antes, ela foi a vítima. Uma criança pobre que vendia balas e gomas em sinaleiros do centro de Campinas. E que pela primeira vez fala sobre isso numa entrevista, com a condição de não ser identificada.
Eu colecionava cartão de orelhão. Aí eu cheguei nele e falei, moço, quando você terminar de usar o cartão de orelhão, você pode me dar? Aí ele falou assim, eu te dou. Aí ele falou, mas o que você acha de você fazer um favor pra mim? Eu falei, qual? Aí ele pegou e falou assim, eu fechei a casa, esqueci a chave dentro de casa. Eu te levo até lá, você pula a janela pra mim e eu te dou uns brinquedos que eu tenho lá. Eu tenho bicicleta, tenho vários brinquedos, eu te dou um dinheiro também. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei e fui. O crime que se avistava não foi planejado. O homem estava sem carro. Levou a criança de ônibus para casa. Dentro do ônibus, entrou uma moça, não lembro se era uma gestante ou se era uma senhora. Aí ele pegou e falou pra mim, dá um lugar pra moça, senta no meu colo. Eu sentei. Aí foi a hora que eu percebi já que ele não estava só na intenção de uma ajuda, de pular a janela e pegar a chave pra ele. Vítima e agressor desceram do ônibus e foram para a casa dele. As lembranças desse dia ainda estão frescas. Ele foi, puxou um canivete e me ameaçou. E falou, se eu não fizesse tudo o que ele quisesse, ele ia matar minha família. Ele pediu pra mim fazer sexo oral com ele e se eu não fizesse, ele ia me ameaçar. Todo momento ele ficava com canivete no meu pescoço. Ele ficava falando, eu matei uma menina de 9 anos, se você não fazer tudo que eu quiser, eu vou matar você e sua família. Eu falava comigo, no meu pensamento, falava com Deus. O que você falava? Eu falava, Deus, por favor, não deixe acontecer nada com a minha família, não deixe acontecer nada com ninguém, não me deixe eu morrer. Decido então falar com a irmã mais nova. Ela tenta explicar esse trauma que ficou pra ela. Por que você tá chorando enquanto tua irmã falava com a gente? Porque, apesar de tudo que ela passou, ela não pensou nela, ela pensou na gente. Em todo momento ela só pensava na gente, no que podia acontecer com a gente, ela não pensava o que estava acontecendo com ela. E apesar de tudo que ela passou, ela não conseguia sentir nada por ele, enquanto a gente só sente ódio, revolta. Eu não sei como que um ser humano pode fazer isso com uma criança inocente, uma criança que não vê maldade em nada. A irmã mais velha é mais forte. Agora já não chora mais pelo passado e faz questão de lembrar que ajudou a colocar Carlos Eduardo na cadeia. A gente estava indo pra cidade, depois nós pegou um outro ônibus, eu não lembro o ônibus que era. Aí a gente viu ele dentro do ônibus, eu peguei e falei, pai, é esse homem. Aí meu pai pegou, esperou ele descer do ônibus, os policiais cercou o ônibus, aí meu pai foi, bateu nele tudo e pegaram ele e levaram pra delegacia. Seria o homem daquela época, o mesmo apontado pela polícia como sendo da foto, o acusado de matar Raquel Genofre? Nós mostraremos em seguida, ainda hoje, aqui no Balanço Geral. Vilches, essa história ela tem alguns contornos bem complicados. E por que eu digo isso? O Carlos Eduardo Santos, eu fiz essa pergunta para você aqui, fora do ar, vou fazer no ar também. Minhoca. Minhoca é o codinome dele? É o apelido do homem, o Minhoca, o Carlos Eduardo. Ele tinha relação com as vítimas ou era aleatório? Passou, opa, vou pegar essa aí. Oportunidade. Com base nesse relato aí, foi uma tremenda de uma fatalidade. A menina foi até ele, pediu o cartão telefônico que ele usava no momento que ele estava no orelhão. Falou, eu faço coleção. Você quer para você? Então você faz um favor comigo, me acompanha até a casa. Oportunidade. Olha, eu já conversei, Riva, com investigadores aqui do caso Raquel, delegados, que falam também que o crime da Raquel foi oportunidade. Viu a chance e fez. Tanto é verdade que a mala que serviu para fazer a desova, ele não estava com ele. Comprou. E a mala acabou entregando ele. Porque a única pista clara que a polícia tem daquela época é o retrato falado, que foi feito como? Pelo vendedor da mala, que disse, não, quem comprou essa mala é um carequinha, rechonchudo, branco. Esse aqui. Ele era um pouco mais magro pelo retrato falado. Agora, Vilches, no caso da Raquel Genofre, tem um detalhe que o Carlos Eduardo Santos, que é o principal suspeito, então vamos dizer que é ele, a polícia diz que a Raquel Genofre ela foi tratada como um menino, cabelos cortados, o abuso dele foi como se fosse um abuso de um menino. Ele fez a mesma coisa com essa vítima ou não? Não. No caso dessa menina de Campinas, ele tratou essa menina como uma mulher. Uma mulher. Nada a ver com o episódio aqui de Curitiba. Agora, entendam, ele tem 4 acusações de estupro. Só de estupro, né? Só de estupro. Tá. 4 de estupro. Ele, olha só, a polícia tem no registro dele, no Paraná, Santa Catarina e também no estado de São Paulo, 24 acusações. Nossa. Só que tem o seguinte, Riva,
nós temos ali do intervalo do ano de 2006 a 2009, portanto, não, são 2010. São 4 anos que não se sabe onde ele estava. O que teria feito? Por exemplo, o crime da Raquel Genofre em 2008. Ah, entendi. Então, assim, é muito possível, provável, que agora, com essa história de banco de dados, outros crimes possam vir a surgir e colocar na conta desse cara aqui. Que agora é genético, é DNA. Não tem o que dizer. É como um exame de DNA para descobrir quem é pai e quem não é, tá? Pra você ter uma ideia, é praticamente o mesmo processo. Dá 99,9% de certeza. E tem aquela coisa, né? Ele não ficava mais do que 1 ano numa cidade. Vamos ver uma coisa? Só aqui, ó. Será que o assassino de Raquel Genofre, esse homem aqui para a polícia é ele? Será que ele se arrependeu? Onde é que ele está agora? E será que isso que ele fez, os outros presos dão algum perdão? Reportagem no ar. "16 anos depois de ser violentada, a mulher lembrou em detalhes do que aconteceu quando só tinha 9 anos. Ela é uma das 4 vítimas já conhecidas de Carlos Eduardo dos Santos. O homem da foto, que será acusado formalmente de ter matado a menina Raquel Genofre em Curitiba. Mas seria ele mesmo? A vítima não esquece. Se eu te mostrar uma foto dele hoje, você lembraria dele? Sim. Tem uma foto dele aqui que foi entregue da polícia na época pra gente. Vou mostrar pra você, pode ser? Posso mostrar? Pode. Então vou mostrar ele aqui. Esse mesmo. Reconheço. Igualzinho. Não esqueço. A polícia diz que o homem da foto cometeu 4 estupros conhecidos. Depois do assassinato de Raquel Genofre, ele praticou outros crimes, segundo a linha do tempo feito pelas polícias do Paraná e São Paulo. Em 2011, 3 estelionatos em Poá, Itaquaquecetuba, em São Paulo, e também em Criciúma, Santa Catarina. Em 2012, mais 2 estelionatos em Iaras, São Paulo, e Sombrio, Santa Catarina. Em 2015, mais 2 estelionatos em Suzano, São Paulo. E em 2016, mais 4 estelionatos. De novo, Suzano, 2 e Poá, além de Mogi das Cruzes. Desde 2016, Carlos Eduardo está preso nesta penitenciária aqui do interior paulista, em Sorocaba. Aqui dentro tem aproximadamente 2.000 presos condenados, e todos eles por crimes sexuais. Hoje é dia de visitação, como você pode ver nessa movimentação aqui em frente à penitenciária. Mas Carlos Eduardo é um dos únicos que não recebe qualquer tipo de visita, qualquer tipo de contato com o mundo aqui fora. Não porque as pessoas não queiram falar com ele lá dentro, mas é que desde 2016 ele proibiu amigos e familiares de fazer contato com ele. Ele está proibido por ele mesmo de fazer contato com qualquer um do lado de fora. Por aqui a notícia já se espalhou. Todos já sabem que atrás desses muros pode estar o assassino de Raquel Genofre. Um crime considerado brutal, mesmo por parentes de condenados lá de dentro. Qual a tua opinião a respeito desse sujeito que cometeu esse crime em Curitiba? Eu acho que ele devia ser morto, no mínimo. Qual é a diferença do marido para a senhora para esse homem que está sendo acusado de matar a Raquel Genofre? Porque é uma criança. Esse cara, ele não é um ser humano, ele é um monstro. Não se faz maldade com ninguém, um ser humano nenhum, principalmente com uma criança ou com gente idosa. Carlos Eduardo ainda acertará suas contas com a Justiça do Paraná. A polícia daqui pediu para a Justiça de São Paulo a vinda dele para prestar depoimento sobre o desaparecimento e morte de Raquel Genofre. O homem da foto trabalhava como porteiro em São José dos Pinhais naquela época, mas morava numa kitnet da Alferes Poli, em Curitiba, distante 700 metros da escola onde Raquel estudava no centro. O sêmen do agressor e assassino da menina permitiu extrair o DNA, o código genético único da pessoa. Segundo esses exames, deste suspeito aqui, o homem da foto. Vou ser honesto pra você, essa sonora dessa senhora surpreendeu nessa entrevista. Quer dizer que criança
e idoso não pode, mas qualquer outra pessoa pode. O marido dela não é monstro. Esse aqui é só que é. Não dá para relativizar, né? Todos são, no final das contas. Deixa eu conversar com o doutor Daniel da Costa Gaspar. Ele está ao vivo com a gente, vai conversar aí por meio das redes sociais. Ele está lá no estado de São Paulo, ele é o advogado da família de Raquel Genofre. Doutor, o senhor está pedindo a condução do Carlos Eduardo dos Santos para cá? Como é que é isso? Por que o senhor quer que ele venha aqui para Curitiba? Boa tarde. Boa tarde a todos os secretários que estão nos acompanhando. Bom, a gente veio hoje em São Paulo aqui para conversar com o Ministério Público e com o juízo competente daqui de Sorocaba para eles terem noção real de quem está no poder deles hoje aqui. Né? Esse que é responsável por um dos crimes mais absurdos que nós tivemos no Paraná neste século, pelo menos. E levar ele para Curitiba hoje é uma questão importante para que a gente consiga fazer um interrogatório, dele, as possíveis diligências que eventualmente nós teríamos que fechar para chegar no tribunal do júri com o maior número de provas possíveis, para condená-lo em todos os qualificadores que forem cabíveis. O Ricardo Visto tem uma pergunta, vai, Vilches. Doutor, uma pergunta rapidinha para o senhor. O senhor teme pela segurança do Carlos Eduardo dentro da penitenciária? Porque nós somos informados que a penitenciária é só para aqueles condenados com violência sexual, estupradores, mas lá no meio tem outros tipos de criminosos. E devido à repercussão do crime da Raquel, o senhor teme também pela segurança dele lá dentro? Isso é uma coisa importante, inclusive parte da nossa discussão é que ele vá a Curitiba, seja interrogado, seja devolvido ao sistema penitenciário paulista, exatamente porque nós precisamos que ele esteja sentado no banco dos réus quando houver de fato o júri. O doutor Daniel da Costa Gaspar, para você que está chegando agora, conversando com a gente pelas redes sociais, ele é o advogado da família de Raquel Genofre. Doutor, qual é a expectativa de vocês? Pelo jeito com que age aí o Carlos Eduardo, vocês acreditam que ele vai confessar esse crime assim que se confrontar e ver, ó, teu exame aqui bateu, filhão, não tem como escapar? Eu não tenho como precisar isso, inclusive porque, como até agora nós não temos nenhuma informação sobre quem vai assumir também a defesa do acusado, que a essa altura do campeonato já está virando réu, né? Até porque uma informação que a gente tem hoje da Polícia Civil é que já encaminharam os autos para o Ministério Público, então quer dizer que a denúncia deve ser oferecida o mais rápido possível. A gente não tem realmente como precisar sobre isso. Ele está aqui, está ainda seguro dentro da penitenciária de Sorocaba, mas a nossa preocupação é realmente conseguir fechar isso o mais rápido possível no Paraná. Doutor, o senhor está diante de um caso que é praticamente inédito no Brasil. Enfim, esse banco de dados genético que foi colocado pelo Ministério da Justiça à disposição dos estados brasileiros funciona, mas é uma condenação que pode vir por meio de um DNA, que é algo novo. O que o senhor espera de tudo isso? Essa é uma prova contundente ou vai ter que levantar mais prova para poder ter uma condenação? Bom, essa é uma prova muito forte. Contudo, nós temos vários outros indícios e provas que foram levantados lá em 2008 de forma extremamente profícua pelas Forças de Segurança do Estado do Paraná, que agora, tendo a certeza desse autor, nós temos como ligar ele a esse autor. Esse cara não é um gênio do crime. Ele, como até ainda agora a reportagem de maneira muito brilhante destacou, ele é um cara que foge das cidades a cada ano, depois de cometer os seus crimes. Ele conseguiu fugir durante muito tempo do Paraná. E agora, com a identificação dele, nós temos como ligar ele a todas as provas que ele deixou, inclusive no corpo da Raquel, para ir para o tribunal do júri com mais do que a prova apenas do DNA. O DNA ele tem uma importância muito grande para identificar os acusados, conseguir a condenação deles perante o tribunal do júri. Nós temos muitas outras armas para poder dispor. Muito bem. Doutor Daniel Gaspar, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Está lá em Sorocaba falando com o juiz, com o Ministério Público, para esclarecer quem é Carlos Eduardo dos Santos e, é claro, já começar o início aí de um pedido de condução desse principal suspeito aqui para Curitiba. Obrigado, doutor. Forte abraço para o senhor. Bom trabalho aí. Valeu. Vilches, agora vamos falar com a família da Raquel Genofre? Tá aí? Tá aí? Tá no ponto? Vamos ver como é que foi essa história, como é que a mãe recebeu tudo isso. Gente, 11 anos de luta por achar alguém que matou a filha dela.
Parece que agora essa cortina se abre e encontraram. Como é que foi a reação da mãe? Maria Cristina Lobo recebeu nossa equipe neste fim de semana com um semblante cansado. 11 anos depois do homicídio brutal, o suspeito de matar a criança de apenas 9 anos foi identificado através de um exame de DNA. Se a notícia deixou toda a população surpresa, imagine como foi para Maria Cristina, a mãe que sente falta da filha todos os dias. Eu e os meus familiares ali na mesa caímos em prantos, os policiais que estavam juntos ali da Polícia Investigativa também junto com a gente, chorando. Foi assim, uma emoção muito forte, muito forte mesmo. Assim. Uma coisa que já, para mim, era totalmente desacreditada. O resultado também emocionou a equipe da Polícia Científica. Quando eu cheguei aqui, elas me mostraram na tela do computador esse match. E aí foi uma choradeira, né? Uma emoção grande, são 11 anos perseguindo isso, né? A gente tinha a esperança que esse dia ia chegar, esse dia chegou, né? Para que a gente pudesse dar a resposta para a família. Como Raquel Genofre estaria agora com quase 20 anos? Olha, com um monte de livro em volta, né? E linda. Que ela era, né? Linda por fora e por dentro. Raquel era uma garota muito inteligente. Ganhou um prêmio por escrever esta redação que falava sobre o futuro que ela não pôde aproveitar. A menina amorosa tinha uma ligação muito forte com a mãe e sempre mandava mensagens como esta. Mamãe, eu te amo! No dia 3 de novembro de 2008, Raquel saiu da escola, o Instituto de Educação do Paraná, e desapareceu. Eu fiquei super assustada, comecei a ligar para a família para saber aonde ela estava, se estava com alguém, porque tinha, né? Às vezes o meu pai que ia buscar ela na escola, a minha irmã, que ela sabia muito bem onde ficava a casa, tinha a casa do pai dela, né? Então foi esse o primeiro passo, né? Acho que você não aceita, né, o mal. 2 dias depois, o corpo foi encontrado em uma mala na rodoviária de Curitiba. Raquel foi agredida, estuprada e asfixiada até a morte. Era aqui na Praça Rui Barbosa que ficava o ponto do ônibus que Raquel pegava todos os dias para voltar para casa depois da aula. De um lado da praça, a escola em que a menina estudava. Do outro lado, a rua Alferes Poli, a rua em que morava o suspeito. Agora a polícia tenta entender como foi que eles se encontraram e como que o suspeito levou a menina do centro da cidade, em meio a tantas pessoas, sem ninguém ver. Porque ele escolheu Raquel Genofre, onde ele cometeu esse crime, por que ele a barbarizou, né? E tudo isso nós só vamos saber a partir do momento que ele for formalmente interrogado. O confronto no banco de dados da Polícia Científica aponta que o sêmen encontrado no corpo da pequena Raquel é de Carlos Eduardo dos Santos. Com uma prova dessas, parece que o caso foi solucionado, mas o advogado, contratado pela família de Raquel como assistente de acusação, garante que a luta apenas começou. Agora nós vamos cooperar com as forças de segurança do Estado para poder fazer com que, o mais brevemente possível, ele seja interrogado, a gente consiga ligar as provas que nós já temos no inquérito anteriores a essa pessoa, que nós consigamos sustentá-la para poder levar finalmente um fim a esse caso. Depois do crime em Curitiba, Carlos Eduardo se mudou várias vezes e foi preso em outras cidades por crimes de estelionato. Atualmente, ele está em um presídio no interior de São Paulo. Nestes 11 anos, enquanto ele continuava a cometer crimes, Maria Cristina permanecia em Curitiba, tentando reaprender a viver. Você se manter em pé, acordar no dia seguinte, né? A justiça, o desejo pela justiça e as obrigações, né, dos compromissos do dia seguinte. Não, tenho que acordar amanhã, tenho que fazer. 11 anos de impunidade por falta de provas. Quando Raquel morreu, não tinha câmeras na rodoviária e o monitoramento pela cidade era raro. Se o crime acontecesse hoje, o assassino não encontraria tanta facilidade para fugir. Isso é a única coisa que tranquiliza Maria Cristina. Eu tenho um pouco mais de alívio de saber que esse monstro está preso e que não tem nenhuma outra menina ou mulher
sofrendo o risco de estar próximo a esse monstro, tá? Mas ainda tem muita revolta, muita coisa ruim no coração, sabe? Referente ao monstro, né? Agora a gente tem uma nova luta, né? Que a justiça seja feita, que venha a condenação, porque a gente tem o monstro. Mas não acabou ainda esse ciclo para nós. Não só pela Raquel. Pela Raquel, por nós todos e pelas outras. É uma mãe que vive a dor do luto há 11 anos. A única certeza que ela tem é que a filha não vai voltar. E hoje também de que há um suspeito, para que ela possa lutar por justiça e aí sim a vida se encaixar de novo. Vilches, vamos resumir aqui. Tem um hiato aí de um tempo, de 2006 a 2010, que ele ficou quieto. Mas nós podemos estar falando de um criminoso serial, de alguém que cometeu crimes em 3 estados diferentes durante um bom tempo. Ele tem 24 crimes conhecidos, mas tem um intervalo de 4 anos que a gente não sabe o que ele fez, a polícia não sabe. E outra coisa, o primeiro crime dele, estupro, foi cometido quando ele tinha 16 anos, menor 10 de idade ainda. anos antes de matar a Raquel Genofre. Quer dizer, aí você começa a questionar, né, Riva? Que legislação que nós temos, né? Um sujeito que realmente tinha esse apetite sexual, era um violentador. Por que esse sujeito condenado 2 vezes com 16 anos continuou a estar livre? Que justiça foi feita? Para continuar praticando. A gente sempre cobra isso aqui. Para determinados tipos de crime não tem essa, se é menor de idade ou não. Tem que ser responsável e ponto final. Fechou? Valeu, seu Vilches? E agora ficar de olho, porque aí vem a seguinte expectativa, né? O que ele vai dizer aqui em Curitiba? Será que ele vai confessar, não matei, peguei aqui a Raquel, levei para esse lugar? Será que ele vai falar isso? A Raquel, né? Ou ele vai negar, ou vai ficar quieto. Na sua experiência, o que ele vai fazer? Você tem Na minha ideia? experiência, isso vai dar barulho, porque esse é um caso de repercussão nacional, que é o primeiro caso no Paraná e talvez no Brasil, onde irá a júri popular com uma prova material que é o DNA. Sabe o que eu tenho medo? Grandes escritórios de advocacia vir aqui e começar para pegar essa repercussão do caso. Escuta que eu tô te falando. Vai dar bololô. Escuta que eu tô te falando. Parabéns pela reportagem. Valeu. Por essas reportagens de Ricardo Vilches todos os dias no Paraná no Ar, sempre às 6h30 da manhã, horário novo, Paraná no Ar, hein? 6h30 da manhã, Ricardo Vilches está lá comandando toda a bagunça junto com a Mamarraca. Fechou?